Pais queridos, que bom revê-los, que bom saber que vocês estão bem. Podem se assentar. E é sempre uma alegria estar com vocês aqui para aprendermos, falarmos, testemunharmos de Jesus mais uma vez. A minha meditação durante este dia foi sobre o Senhor, a força do seu poder, a grandeza de Deus e o seu poder. Isto me fez vasculhar vários textos da Bíblia. E um dos textos que se destacou para mim foi o texto que está no Salmo de número 37. No Salmo de número 37, nós vamos encontrar ali o salmista dando um testemunho do Senhor, falando do Senhor, e por inspiração, ele convoca a gente para confiar em Deus. E eu acho que é bem oportuno essa palavra nessa noite e dentro deste tempo em que estamos vivendo, né? Então diz assim, o Salmo 37, versículos 3 a seguir. Eu até vou ler em duas Bíblias. Uma tem um texto mais apurado. Vou ler primeiro na Bíblia comum que nós temos aí, que é a Bíblia João Ferreira de Almeida, fiel, né? Corrigida, fiel, em que ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Você também pode ler sustentado. Deleita-te também no Senhor, versículo 4. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Olha que coisa extraordinária. Versículo 6. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Só essa parte. Ele diz que é para não ficar indignado com aqueles que fazem coisa ruim e tudo mais, mas vou parar aqui. Eu quero só que você já tenha uma percepção do que nós devemos fazer em relação ao nosso Deus. Eu vou ler na NVT, ele vai ficar um pouquinho mais atualizada. Na NVT ele vai dizer assim: confia no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor, espera nele com paciência. Amém, queridos? Textos maravilhosos. Eu ainda quero ler hoje, eu vou pregar pouquinho, vou ler bastante então, tá? A gente vai falar bem pouquinho e ler bastante. Eu ainda quero ler o que está no Salmo 62, versículos 11 e 12, para depois eu comentar alguma coisa junto com vocês após as leituras. No Salmo 62, versículos 11 e 12, o escritor diz assim: Deus falou uma vez. Preste atenção nisso, ó. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Olha só, Deus falou uma vez, mas fez eco em mim. Eu gravei.
Entende? A minha consciência dominou o assunto. O poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertencem a misericórdia, pois retribuirás cada um segundo a sua obra. Olha que coisa interessante que temos aqui. Ele manda confiar no Senhor, ele diz que o poder pertence a Deus, então Deus pode sim cumprir todas as suas promessas, Deus pode fazer todas as coisas que ele diz que fará, né? Nada passa do seu domínio. Poder aqui trata de autoridade, ok? Deus tem a autoridade. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, nós vamos ouvir Jesus dizer que essa autoridade, esse poder foi dado para ele. Esse poder foi dado para Jesus. Observe só. E chegando-se, Mateus 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha que coisa interessante. O salmista disse: o poder pertence a Deus. Agora nós temos Jesus ressuscitado. Jesus que acabou de ressuscitar, né? Ele aparece para os seus discípulos e disse assim: é-me dado todo o poder, ou toda a autoridade. Quem é que podia dar toda a autoridade para Jesus? Deus. Deus o Pai deu toda a autoridade para Jesus Cristo, certo? O seu ungido, o seu enviado. Eu ainda vou ler mais um texto, eu disse que ia ler bastante. E até meia-noite eu acabo de explicar tudo, né? Capítulo 1 do Apocalipse, versículo de número 18. O João está escrevendo sobre uma visão que ele está tendo da pessoa de Jesus ressuscitada. E quando chega no versículo 18, Jesus fala com João, porque o João, diante da visão, acabou caindo aos seus pés. O João desmaiou. Da visão era tão grande, tão gloriosa, que o João desmaiou. Ele disse: eu caí aos seus pés como morto. Faltou forças em mim. Eu não tinha mais energia em mim. Aquela glória, aquele poder me extasiou. E aí Jesus vai, claro, socorrer o João. Ele diz assim: não temas. Ele pôs a mão sobre mim, versículo 17. Ele pôs a mão sobre mim, a sua mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Olha só. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Verdade, verdade. Você tem amém, né? E tenho as chaves da morte e do inferno. Chave, autoridade, domínio sobre a morte, aqui na nossa tradução tão precária, inferno, mas e tenho as chaves da sepultura, tá? Ou as chaves da região, porque a palavra é Hades, então da região dos mortos. Eu tenho as chaves de lá. Só vai para lá quem eu quero. E se eu quiser que saia de lá, sai de lá. É bom lembrar que nos evangelhos ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Amém, queridos? Dito isso sobre Deus, nosso Pai, nosso Senhor, aquele a quem servimos de todo o nosso coração, dito isto sobre Jesus, o seu enviado, a quem ele ressuscitou dos mortos e o entronizou nos céus, sendo ele, Jesus, o primeiro de uma grande família que o Pai está preparando, uma família de imortais, uma família de pessoas transformadas, ressurretas, pessoas que vão passar, se após a morte, pela ressurreição, ou se não tiverem ainda passado pela morte,
nos dias da volta do Cristo, vão passar pela transformação do corpo, porque se faz necessário para a herança plena no reino de Deus e no mundo vindouro, a nossa transformação, o mortal revestido da imortalidade, o corruptível é revestido da incorruptibilidade. Então nós vamos passar. Jesus foi, segundo as Escrituras, a primícia, o primeiro dentre muitos irmãos que vão passar por esse estágio maravilhoso, renovador, esse estágio glorioso de uma nova vida, de uma vida maravilhosa. Quem vai estar participando de uma vida como a de Jesus? Nós já sabemos. Todos aqueles que guardam o testamento, ou testemunho de Jesus e os mandamentos do Senhor. Todos aqueles que obedecem a Deus, que no seu coração tem desejo de fazer as coisas direitas, corretas, justas, boas, que amam a vida, amam as pessoas, amam a criação de Deus e, acima de tudo, amam a Deus. Pessoas que temem o nome do Senhor, que amam servir ao Senhor, que têm prazer no caminho do Senhor, no seguir a doutrina de Deus, os ensinamentos de Deus. Quando a gente fala de ler Bíblia, de examinar as Escrituras, a gente está falando de um amor que se deve adquirir por saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. Qual o desejo de Deus para cada um de nós. O que Ele tem preparado para nós. Ok? Essa é a visão que devemos ter. Mas quando eu li todos estes textos apontando para o poder de Deus, eu quero trazer nessa noite uma visão do meu pensamento em relação à tranquilidade que cada um de nós deve adquirir enquanto vivermos aqui na terra. Como que eu posso ter tranquilidade vivendo, e a um primeiro olhar, num mundo tão tenebroso, num mundo que tem tantas injustiças, que nos rodeia com tantas notícias ruins, com perspectivas terríveis de futuro? Como é que eu posso ter tranquilidade? Como que eu posso descansar? Como que eu posso viver de forma confiante no Senhor? Ora, as Escrituras estão repletas de testemunho do Senhor nosso Deus, que é poderoso, a quem pertence o poder, certo? Que tem autoridade sobre todas as coisas. As Escrituras nos mostram que Deus nunca falhou com aqueles que esperam nele. Deus nunca falhou com uma pessoa que confiou nele. Alguém que colocou nele a sua confiança, a sua fé. Deus nunca falhou com essa pessoa. Na verdade, em tratando-se de circunstâncias ruins, tratando-se de momentos difíceis na vida humana, a Bíblia nos mostra desde o Gênesis que Deus sempre socorreu o seu povo. Deus sempre pensou melhor para o seu povo. E as forças adversárias, as forças inimigas, opositoras. E aí vocês que aqui já aprenderam comigo, sabem muito bem do que eu estou falando, porque as forças adversárias, as forças opositoras, não são místicas. São os acontecimentos naturais que cercam o ser humano desde o princípio da criação. Na Bíblia, ilustrado lá no Gênesis como cardos e espinhos. Ferpas, espinhos, coisas que machucam a gente, coisas que nos fazem sofrer, que muitas vezes nos causam angústia e até nos causam medo. Desde o princípio, esses adversários da alma humana, esses adversários da psique humana, dos pensamentos,
aterrorizam, às vezes lá na cama. A gente se vira de um lado para o outro, como será o amanhã? Igual a música lá, né? Responda quem puder, e a gente não sabe o que vai responder. Não sabe como vai ser, eu não sei. Será que vai ser pior do que hoje? Será que vai ser melhor do que hoje? Principalmente quando a pessoa vem de grandes batalhas na vida, de acontecimentos que foram torturando a pessoa, perdas, angústias, sofrimentos, tristezas, decepções. Quando a Bíblia fala de adversário, está falando de todas estas coisas. Quando fala de Satã, opositor, são forças que contrariam a nossa energia em prol de alguma coisa. Você quer fazer o bem, mas parece que sempre vem um para dizer alguma coisa ruim para você, para provocar a sua ira, para provocar a sua fé, ou trazendo dúvidas sobre aquilo que você põe fé. Quantas pessoas negligenciaram a sua confiança em Deus por causa de argumentos de outras pessoas? Não adianta, isso aí não dá certo, isso não vai funcionar. Você põe fé nisso aí? E alguns não fazem uma pergunta, a pergunta já é o lançamento de uma dúvida, e prejudica o ser humano. E nós somos convocados a confiar naquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e resistirmos firmes, confiando no Senhor, acreditando, aleluia, mesmo que a visão seja tenebrosa, mesmo que a visão seja tão péssima, que você olhe para um lado e para o outro e não veja saída. Como o salmista, em que em uma ocasião ele disse: eu elevo os meus olhos para os montes. Provavelmente ele estava em um vale. O salmista, em tratando-se de Davi, foi fugitivo. Ele teve um grande inimigo chamado Saul, era o seu próprio sogro, que o perseguia, era rei de Israel, e o perseguiu muitas vezes para matá-lo. E isso por inveja, por ciúmes. Mulheres em Jerusalém cantaram nas ruas a vitória de Davi, e Saul ficou apavorado, porque cantavam um cântico que dizia: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E colocaram Davi no cântico acima do rei, e o rei se enciumou, se encheu de ira, de furor, de perturbação, e começou a olhar Davi não como alguém que Deus usou para trazer vitórias a Israel, mas começou a olhar Davi como um adversário dele, que podia tomar o trono dele, que podia roubar a posição dele. E Davi, por causa desta situação, sofreu muito. E em um determinado dia, lá vai ele. E vem a expressão do salmista: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta parece não chegar. Há uma pausa no cântico, na poesia, há uma pausa. De onde virá o meu socorro? De repente a voz do Espírito de Deus invade o coração e o inspira a cantar: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, este que nesta noite eu anuncio para vocês como Todo-Poderoso. Aleluia! É dele que vem o nosso socorro. É nele que nós devemos confiar, é nele que devemos descansar. Não é um chamado para crer no escuro, como alguns dizem. A fé é um salto no escuro. Eu tenho que discordar nessa noite. Não, a nossa fé está iluminada. Nós não estamos no escuro, nós recebemos a evangelização apostólica, recebemos a palavra de Jesus e a palavra de Deus Todo-Poderoso, para dizer para nós: podem confiar, eu guardo vocês, eu abençoo vocês, diz o Senhor para nós. Essa é a grande verdade. Ao olharmos então
Para as Escrituras nós vamos ver que muitas vezes, na hora da sede, o Senhor tirou água da onde não pode tirar água. Mudou a natureza das coisas, transformou os elementos e fez jorrar água em Meribá, de dentro da rocha. De dentro da rocha fez jorrar água. Quem passava por Meribá, antes do Senhor realizar este magnífico milagre, pensava que é uma região árida, aqui é deserto, aqui não tem como beber, aqui ninguém sacia sede, aqui é terra de morte, aqui é terra de sequidão, aqui é terra terrível. Até o dia que o Senhor enviou a sua palavra a Moisés e disse: fala para essa rocha e ela dará água para vocês. Oh, aleluia! E da água jorrou, da rocha jorrou água, porque Deus cumpre a sua palavra. Você entende o que é isso? Em momento difícil, quando toda a nação de Israel estava perseguida por adversários, como estão os povos atualmente, perseguidos por esse vírus. Parece que a morte ronda a cidade, e multidões já foram, e outros estão, parece que na lista da morte. Assim estava a nação de Israel quando saiu lá do Egito. E lá na divisa, entre as terras egípcias e o mar, parece que todos iam morrer, parecia não haver saída, mas o Senhor mandou que o povo caminhasse. O Senhor deu ordens a Moisés e disse: Moisés, era uma voz no meio de uma nação, no meio de uma multidão, era uma voz dizendo: confia em Deus, espera em Deus, creia em Deus, Deus tem poder para nos tirar dessa. E Moisés teve a coragem de erguer a sua voz e dizer: olha, povo, não reclamem, não se assustem, não se apavorem, o Senhor vai dar jeito nesse negócio, isso vai passar. Esses inimigos que estão atrás de nós vão perecer, eles vão se acabar, porque a última palavra é a do nosso Deus. E numa ousadia, numa confiança, os olhos não viam, não era perceptível nenhuma saída. Na frente o mar, atrás Faraó e seus exércitos. E agora um homem diz: marchem. Para onde, Moisés? Marche para dentro d'água. Os duvidosos, porque tinham os que duvidaram, marcharam no embalo, empurrado pelos outros. Quem sabe Deus te trouxe aqui essa noite, ou tu estás me ouvindo em casa, e essa pregação seja um empurrão em você. Quem sabe você entre nas águas do mar da vida, sem coragem, sem ousadia, achando que nada mais vai dar certo. Mas nessa noite, Deus está usando os meus lábios para falar com você, enquanto fala comigo também. Oh, glória a Deus! Deus tem a saída. Por isso que eu li o livro do Apocalipse, quando Jesus diz: eu tenho as chaves, eu tenho as chaves. Em outro texto ele diz: eu tenho as chaves de Davi. A porta que eu abro, ninguém fecha, e aqui eu fecho, ninguém abre. Se ele fecha, é para nos proteger. Se ele fecha, é para nos dar segurança. E se ele abre, é para nossa alegria, é para o nosso prazer, é para o nosso regozijo na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, quando ele diz: eu tenho as chaves também da morte. Sabe o que ele está dizendo? Só morre quando eu quero. De sorte que mesmo os que morreram, nós temos que nos alegrar em Deus, porque foi da vontade do Senhor. Ele disse: se eu não quiser, não morre. É eu que tenho a chave da morte. Quem tem autoridade sobre a morte sou eu.
Aleluia! Se eu não quiser que morra, não morre. E se eu quiser que morra e eu resolver trazer a vida, até depois de 4 dias voltará. Oh, glória a Deus! Entenda a palavra de Deus nessa noite. É um chamado para a confiança. É um chamado para uma entrega total. É um chamado para um abraço entre filhos e pai. Aleluia! É nós, filhos de Deus, sendo chamados para abraçar o Pai Celestial e nele confiar, e nele ficar seguro. Oh, glória a Deus! Então, meus queridos, olha que mensagem tremenda vem das Escrituras para nós. O povo está ali entre mar e Faraó. Quando fala Faraó, um exército. Neste sentido, pode-se dizer assim, se fosse misticamente, ia dizer assim, ó, uma nuvem de demônios, de maus daimons, que vinham para matar, para destruir. Você entende? Mas era uma nuvem de opositores, uma nuvem de Satã, uma nuvem de diabolos, de adversários, tudo homens, mas treinados na guerra contra uma nação que nem arma não tinha, uma nação empobrecida, pois estava escravizada por 430 anos na terra do Egito. Que arma, que guerra, como é que o fazer? Mas o Moisés diz, marchem, aleluia, e diante da confiança marcharam, e o mar se rasgou diante deles. Deus enviou um vento que abriu o mar, rasgou o mar no meio, e o vento soprou todo o tempo necessário para a nação de Israel passar. Aleluia! Mais tarde o profeta vai fazer uma pergunta. Ele disse, como podes, indo a pé, concorrer, competir com aqueles que vão a cavalo? Como é que pode? Como que pode uma nação a pé, com mulheres e crianças, velhinhos e animais, ganhar uma corrida de um exército que vem com carros e cavalos? Como é que pode? Pode quando Deus está protegendo essa nação. Pode quando Deus está do lado desse povo. Pode quando esse povo agora não está mais andando na força sua, no seu egoísmo. Não! Quando esse povo passa a andar na força de Deus, passa a confiar no poder de Deus, passa a esperar no Todo-Poderoso. Aleluia! Durante toda uma noite, os que vinham a cavalo não alcançaram os que iam a pé. A Escritura diz que Deus enviou mensageiros que arrebentavam as rodas dos carros, derrubavam os cavalos, e uma escuridão, Deus mandou uma escuridão, que eles não sabiam achar o caminho, não viam, tropeçavam um no outro, e isso foi atrasando a marcha do exército de Faraó, foi atrasando e atrasando, para dar tempo dos que iam a pé, na marcha do gado, passar pelo meio do mar. Quando estão todos do outro lado, uma noite inteira, não alcançaram, porque Deus estava cuidando do povo. Oh, aleluia! A escuridão vai tomar conta dos povos, mas nós, os que servimos ao Senhor, estaremos iluminados, porque Deus cuida do seu povo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo lá está lá, para exemplo nosso, é um testemunho do poder de Deus, um testemunho dos feitos do Senhor para um povo que esperou nele, que confiou nele, que entregou o seu caminho a ele. No outro dia, o mar se fecha, Deus manda que o vento cesse. A Bíblia fala de um vento oriental, tratando-se da terra da Palestina. Parou o vento. E o mar se fechou em cima dos exércitos de Faraó. Israel nunca mais viu aqueles soldados, nem aquele rei. O Senhor os consumiu
na força do seu poder, porque eram ímpios, porque maltratavam os filhos de Deus, porque eram escravizadores da família de Deus. Oh, meu querido, não te importa se as ameaças são grandes. Não, faça como Ezequias, um rei de Israel, que uma noite foi ameaçado, um dia foi ameaçado por outros reis. E ele levou as cartas que vieram ameaçadoras, levou para o seu aposento, botou embaixo do seu joelho uma carta e começou a orar e falar com Deus. Deus mandou um profeta dizer para ele: fica tranquilo. A palavra de Deus sempre é para nos tranquilizar. Aleluia. Se você tem andado direito, se você tem procurado fazer o bem, se você tem sido humilde, se você tem amado o seu próximo e amado a Deus, se você tem zelado pelos ensinos que tem recebido, se você não é orgulhoso, não é soberbo, se você cuida da sua família com dignidade, se você entende que você, irmã, é uma sacerdotisa do seu lar, você, meu irmão, é um sacerdote do seu lar, você leva o nome de Jesus, você tem a faixa da santidade na sua mente, se você olha para as coisas de Deus e você é zeloso pelas coisas de Deus, eu não estou falando de perfeição na sua vida, eu estou falando de maturidade, para entender que devemos servir a Deus de todo o coração. Então não tenhas medo, porque Deus, Ele compra a tua causa, Ele toma em suas próprias mãos a tua causa, Ele será o teu defensor, o teu ajudador, aquele que te sara, aquele que te faz ir bem, aquele que te sustentará na terra, aquele que te alimentará todos os dias, aquele que te dará a paz, aquele que te encherá de alegria. Oh, glória a Deus! Esse é o nosso Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias orou e Deus tratou das coisas, cuidou dos seus adversários, eliminou os seus adversários. Obviamente que nós não estamos aqui incentivando você a orar para Deus acabar com a vida de ninguém, não. Mas você pode orar: Senhor, me livra dessa maldade, salva o maldoso, mas aniquila a sua maldade. Me livra das mentiras, Senhor. Salva o mentiroso, mas me livra das suas mentiras. Senhor, me protege daquele que é iníquo e no seu coração só pensa coisas tortas, e com a tortuosidade do seu coração tenta me atingir, me prejudicar. Me protege dessas maldades, Senhor. É mais ou menos aquilo que Jesus ensinou na oração, conhecida como oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal, livra-nos do mal, porque teu, Senhor, é o reino. Aleluia, a glória para todo sempre. Tu podes, a ti pertence o poder. Aleluia, tu tens todas as chaves. Louvado seja o nome do Senhor. Se formos olhar a Bíblia detalhes por detalhes, por toda a Bíblia nós vamos ter esse testemunho. Por toda a Bíblia. Louvado seja o Senhor. Temos esse testemunho nos dias do cativeiro babilônico, quando Israel, por não servir ao Senhor, é uma coisa que precisa ser chamada a nossa atenção. Deus livrou essa nação, sustentou essa nação, dirigiu essa nação 40 anos no deserto. Deus fez milagres tão extraordinários, milagres que aos seus olhos não foram visíveis. Exemplo: uma criancinha que saiu da terra do Egito com 10 anos de idade, e agora ela peregrinou 40 anos no deserto, sob os cuidados de Deus, 40 anos. Ela cresceu, tornou-se um senhor de 50 anos de idade. E não precisou de uma roupa nova. E não precisou de um calçado novo. Como é que é esse negócio? Hein? 2 milagres ocorreram sobre os israelitas nesse sentido,
de ter o que vestir e ter o que comer, ter o que calçar. Primeiro, todos os dias o Senhor sustentava eles com maná. Caía. Jair e eu estávamos conversando ainda há pouco, e o Jair lembrou-se do argumento de um rabino que respondeu a pergunta que sabor tinha o maná. E o rabino respondeu, entre os rabinos é essa a resposta, e disse: olha, o maná tinha gosto daquilo que você queria comer. Olha que coisa extraordinária. Você colhia, disse: uma carne seca, não? O maná ia ter gosto de carne seca. Uma sopa de batata daquela que a Lila faz, né? Então, tinha gosto de sopa de batata. Estou com desejo de um churrasquinho, botava o maná no prato e tinha gosto de churrasco. Você entende? O milagre da roupa. A roupa, 2 milagres na roupa. A roupa não se desgastava. As fibras do tecido, Deus fez um milagre que as fibras do tecido permaneciam novas, não envelhecia. Olha que coisa tremenda. Não envelhecia. E crescia junto com o corpo. Saiu criancinha assim, agora estava com 1,80 m de altura, e a roupa era a mesma e cresceu junto. Estava entre eles e eles não perceberam. Oh, aleluia! Tem milagre acontecendo na tua vida e tu não estás vendo. Oh, glória a Deus! Todos os dias, tu só estás aqui hoje, e estás aí em casa me ouvindo, porque há um milagre ocorrendo na nossa vida, da parte de Deus. Tem muita coisa acontecendo, e a gente não vê. Glória a Deus. Então honre a Deus, não reclame, não xingue, não murmure, não blasfeme do nome do Senhor, porque ainda que você não esteja vendo, está acontecendo coisas tremendas na sua vida. Do Padre Léo, lemos um livro em que ele fala dos milagres que ocorrem sem que a gente perceba. Mesmo dentro de casa, alguns milagres. Todos os dias a tua unha cresce. E milagrosamente os teus dentes, os meus dentes não crescem, pararam ali naquela medida. Imagina se crescesse como a unha, como o cabelo. Você está entendendo? Olha os milagres de Deus aí. Você teve um dente, conhecido como dente de leite. É o dente da infância. Você arrancou aqueles dentes depois para vir os dentes para a idade adulta, da adolescência em diante, né? Ou da infância maior para a pré-adolescência, para até a idade adulta. E Deus renovou os dentes e não deixou passar do tamanho certo. Tem milagre acontecendo. Tem milagre acontecendo o tempo todo. Assim como a roupa dos israelitas, que crescia junto com eles. E o calçado que não se desgastou. Você vai ler isso aí lá no livro do Êxodo. O calçado não se desgastou e cresceu junto com o pé. A criancinha que saiu ali com 2 anos de idade no colo da mãe, aqueles de 5 anos de idade, agora tinha se passado 40 anos, eles estão acima dos 40 anos de idade, e estavam usando o mesmo calçado. Não tinha indústria, não tinha tecelagem, mesmo que tivesse, eles não tinham dinheiro para comprar, nem tinham como fabricar no deserto essas coisas. Deus, esse Deus que tem poder, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela existe, Ele cuidou do seu povo por 40 anos, Ele cuida de nós. Tudo que Ele pede de nós, que a gente confie nele.
Você quer dar um presente para Deus? Você quer deixar Deus assim, ó, dançando no trono da sua glória? Pulando, fazendo reteté, aviãozinho, entendeu? Deus, irmão, ele se alegra também, entendeu? Você quer ver ele dançando entre todas as suas criaturas? Olha para cima e diga: eu confio em ti, Senhor. Mas pensa antes de falar. Não é no impacto, não é no impulso, entendeu? Não é como papagaio que ouviu eu falar e fala. Não, você pensa um pouquinho, medita e depois: eu confio em ti, Senhor. Oh, glória a Deus, eu confio, eu ponho fé em ti. Aleluia, eu sei que tu cuidas de mim. Eu sei, isso traz um alívio para a alma, isso traz uma coisa tão gostosa para dentro da alma. Falta nós fazer isso mais vezes durante o dia. Faça uma rotina. Não sei que hora você levanta, mas se levanta lá pelas 7. Ou pelas 6. Se levanta às 6, vamos botar que levanta às 6 da manhã. Acordou, diga: Deus, eu quero dizer para ti, mas vou rebuscar aqui dentro de mim todos os meus sentimentos. E eu quero dizer para ti: eu confio em ti. Eu confio que tu vais cuidar de mim, que tu cuidas e vais cuidar. Eu confio em ti, Senhor, de todo o meu coração. Você vai ter um dia tão maravilhoso. Quando chegar às 9 da manhã, diga de novo. É um sacrifício de louvor. Ofereça louvor a Deus. Deus, tu és o Todo-Poderoso, o infalível. Tu és maravilhoso, Senhor. E eu quero mais uma vezinha repetir: eu confio em ti. Irmão, Deus, mas ele já não sabe? Ele sabe, mas é igual mulher quando a gente tem que dizer para ela que ama, senão ela fica descontente. Eu digo para a Guia a cada 5 anos, mas ela dá um pulo lá em casa. Fica doidinha quando eu digo eu te amo. Ele falou que me ama. Não é assim as mulheres? Sabe que a gente ama, mas tem a necessidade de ouvir que a gente ama. Alguns homens também. Tem irmão que a gente passa por ele, está todo jururu. O que está vendo, irmão? A gente até pensa que está acontecendo uma coisa ruim, né? Tem como eu te ajudar? Estás doente? Não. Rapaz, tu acredita que minha mulher já faz 1 ano, ela não diz que não me ama. Não diz. Não fala nada que me ama. Cara, é um presentinho que ela já te diz. Entendeu? Na verdade, o fazer isso às 6, às 9, ao meio-dia, às 3, às 18, para com Deus, é criar um hábito de louvor. Não é Deus que precisa disso. Eu preciso. Você precisa. Você cria um hábito de adoração, um hábito de louvor ao Senhor, que daqui a pouco aquilo é tão constante, está no teu respirar. Entendeu? Está em ti, é voluntário. Sempre que você louvar, você vai deixar de reclamar. Sempre que você adorar ao Senhor, essa é adoração: eu te amo, eu confio em ti, Senhor. Sempre que você fizer isso, cai por terra todas as dúvidas, todas aquelas coisas ruins vão saindo. O que sobra ali? Um deleite. Um deleite. Que é o que ele diz ali no Salmo: deleita-te também no Senhor, alegra-te de conversar com Deus, alegra-te de adorar a Deus, alegra-te de pertencer a Deus, alegra-te que tu tens Deus contigo, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, alegra-te, e Ele estabelecerá, realizará, fará com que o desejo do teu coração seja cumprido, se concretize. Oh, glória a Deus! Olha que coisa extraordinária.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia passar a noite toda contando histórias bíblicas da ação divina, do trabalhar de Deus, da intervenção do Senhor em socorro para com seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Até para a salvação de Ló, a intervenção, a ordem de Deus para ele ser arrancado da cidade que ia ser destruída. Dos moços queridos que a gente sempre lembra quando vai falar do poder de Deus, nos moços que não adoraram a estátua de Nabucodonosor e que foram lançados na fornalha. E o Senhor caminhou dentro do fogo com eles, os livrando de lá, dando para nós um testemunho. Mais tarde o profeta Isaías vai profetizar e ele diz: olha, se tu passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Como é que eu ia crer nisso se não tinha nenhum referencial? Mas aí eu tenho um referencial. Houve 3 homens que não morreram queimados, porque as chamas não arderam nele. Deus que fez sair água de dentro da rocha, apagou o poder do fogo. Todo o poder pertence a Deus. O poder, entendeu? O código, vamos dizer, o código fonte que aniquila a força do fogo está com Deus. Ele tem a senha. Ele diz: ó, fogo, agora tu vai aparecer aí, mas tu não vai queimar nada não. Arde aí, aquece, mas não queima. Olha. E 3 jovens saem de dentro da fornalha vivos e convertem ao Senhor Nabucodonosor, que depois deu uma ordem ao contrário e disse que todos tinham que adorar o Deus dos moços lá. E o que dizer de Daniel, que por orar, por buscar ao Senhor, foi lançado na cova dos leões. Mas segundo ele, Deus mandou um mensageiro lá dentro que ficou fechando a boca do leão. É uma expressão que ele usou, entendeu? O leão não ficou com nojo, não sei, Deus botou um cheiro em Daniel, quem sabe. Alguém disse assim: Daniel era tão espiritual, não era carnal, não tinha cheiro de carne. Leão é carnívoro, não quis carne, porque tinha um homem espiritual dentro da fornalha. E os leões não fizeram nada. Olha só. Todo o poder pertence a Deus. Eu quero encerrar aqui. Eu não preciso falar mais nada. Eu sei que você entendeu. Eu sei que você em casa. Agora, o que me chama a atenção aqui nessa noite é que eu estou sendo usado como um profeta de Deus. Eu estou entregando palavras de Deus, não minhas. Não são umas invenções minhas. É um conjunto de palavras que eu te entreguei nessa noite que vem do Senhor. É das Escrituras. São verdades que estão registradas, que tem milênios de testificação. Deus sabe cuidar dos seus, daqueles que confiam nele. Ele não tem nenhum compromisso com aquele que não confia nele. Mas se você confiar, o Senhor cuida de ti. Glória a Deus. Eu dei alguns exemplos. Você pode trazer para dentro desses exemplos as questões que dizem respeito à sua vida. A sua vida. Ah, irmão Adilson, mas lá em casa o adversário é da própria família. Deus pode te ajudar. Ah, irmão Adilson, mas a questão é que nós temos um problemão lá que o irmão não falou aí, não faz mal. Deus resolve também o teu problema. Ah, irmão Adilson, mas são outras coisas que dependem de outras pessoas, depende até de leis. Eu te digo nesta noite, em o nome de Jesus, Deus pode te ajudar. Confia em Deus. Deus pode mudar até as leis. Deus muda até as leis. Ah, não, a lei Deus não muda. Muda. Por um jejum de Ester, Deus tocou no coração do rei Artaxerxes e ele mudou um decreto real. Mudou um decreto real para ajudar um filho de profeta que pediu um machado emprestado.
Você entende que naquele tempo ter um machado não era uma coisa simples, não tinha as indústrias. Há mais de 3.000 anos, caiu um machado na água e Deus mudou a lei da gravidade. Mudou a lei da gravidade. Quando o moço recorreu ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu recorreu a Deus, Deus mudou a lei da gravidade, e o machado flutuou na água. Um pedaço de ferro flutuando na água, só para Deus mesmo. Aleluia! Talvez para nós hoje isso não seja uma coisa grande, mas já pensou para aquele moço naquele tempo, que teria que devolver e não sabia como fazer? Olha, Deus sabe cuidar de quem espera nele, de quem confia nele. Essa é a mensagem dessa noite. A Deus pertence o poder. Estamos servindo aquele que tudo pode. Oh, aleluia. Vai ser feliz, irmão, confiando no Senhor. Amém, queridos?